Ao longo da história, o ser humano deixou sua marca na paisagem do tempo, criando monumentos e cidades que continuam a fascinar e inspirar gerações. De Dara, com suas fortificações engenhosas e túneis subterrâneos, a majestosa Abu Simbel, que eterniza a glória de Ramsés II, cada local arqueológico guarda segredos que nos conectam ao passado. Mais do que meros lugares, são fragmentos do legado humano, portas para compreender como viviam, pensavam e criavam aqueles que vieram antes de nós. Embarcar nessa jornada é celebrar as realizações humanas e uma oportunidade de explorar as raízes do nosso mundo atual. Vamos ver qual desses destinos desperta mais sua curiosidade? Vamos agora para os sítios arqueológicos de Bat, Al-Qum e Al-Wai, localizados em Omã. Esses locais são um verdadeiro tesouro da Idade do Bronze e foram declarados Patrimônio Mundial pela Unesco em 1988. Eles representam um dos conjuntos mais completos e bem preservados de assentamentos e necrópolis do terceiro milênio antes de Cristo em todo o mundo. Bat é o sítio principal, situado na vila moderna de Bat, no Wadi Sharsa. Ele inclui uma impressionante coleção de torres monumentais e túmulos que refletem práticas funerárias únicas da época. Al-Qum fica localizado a cerca de 2 km de Bat. Al-Qum abriga uma torre monumental que provavelmente servia como um centro administrativo ou defensivo. Já Al-Wai é conhecido por sua necrópole. Al-Wai possui uma série de túmulos em forma de colmeia, que são um exemplo fascinante da arquitetura funerária da Idade do Bronze. Como em muitas outras civilizações antigas, os monumentos no antigo Omã eram geralmente construídos com pedras cortadas regularmente. Os sítios arqueológicos de Bat, Al-Qum e Al-Wai abrangem o conjunto mais singular de monumentos funerários, torres e vestígios de assentamentos, de 4.000 a 5.000 anos de idade, na Península Arábica, representando um exemplo extraordinário da resposta única do antigo povo de Omã às pressões de uma população crescente e à contribuição dos contatos com outras civilizações. Esses sítios não apenas oferecem uma visão sobre a vida e a morte na antiga Omã, mas também destacam a engenhosidade de seus habitantes, que desenvolveram sistemas agrícolas e de irrigação para prosperar em um ambiente árido. Se você pudesse explorar esses locais, o que mais chamaria sua atenção? Os túmulos, as torres ou os sistemas agrícolas? Vamos agora para Dara, na Turquia, que é um tesouro arqueológico fascinante, localizado na região de Mardin, no sudeste do país. Esta antiga cidade, fundada durante o período bizantino no século VI, foi uma fortaleza estratégica na fronteira com o Império Sassânida. A cidade era um importante ponto de defesa e comércio, o que influenciava diretamente o dia a dia de seus habitantes. Sua localização a tornava um ponto crucial em conflitos militares, como a famosa Batalha de Dara no ano 530. A cidade foi projetada com impressionantes sistemas de defesa, incluindo muralhas fortificadas, torres altas e até um fosso que era preenchido com água. Além disso, Dara possuía uma infraestrutura avançada para a época, com enormes cisternas de água, armazéns e banhos públicos. Um dos destaques é o sistema de túneis subterrâneos e câmaras esculpidas na rocha, que serviam como reservatórios e abrigos. A arquitetura de Dara, com suas muralhas fortificadas e túneis subterrâneos, não apenas protegia a cidade, mas também moldava a rotina de seus habitantes, que viviam sob constante vigilância devido à sua localização em uma região de conflitos frequentes. Hoje, as ruínas de Dara oferecem uma visão única da vida na antiga Mesopotâmia e da engenhosidade arquitetônica bizantina. É um lugar que combina história, arqueologia e beleza natural, esperando para ser explorado. Se você pudesse visitar Dara, o que mais chamaria sua atenção? As fortificações, os túneis subterrâneos ou a rica história da região? Vamos agora explorar juntos um dos mais icônicos monumentos do Antigo Egito, Abu Simbel. Localizado às margens do Lago Nasser, Abu Simbel é um complexo de templos escavados na rocha, construído pelo faraó Ramsés II no século 13 a.C. para glorificar sua própria imagem e a de sua rainha, Nefertari. O grande templo é dedicado aos deuses Harashti, Ta e Amon, mas também celebra Ramsés II como uma divindade. Na fachada, 4 colossais estátuas do faraó, com cerca de 20 metros de altura, impressionam qualquer visitante. Este templo é famoso por seu alinhamento solar. 2 vezes por ano, a luz do sol penetra o santuário interno e ilumina as estátuas dos deuses e do faraó, um feito arquitetônico notável. O pequeno templo é igualmente fascinante. Ele é dedicado a Nefertari e a deusa Tor, um dos raros exemplos em que a esposa do faraó recebe uma posição de destaque similar à dele.
As estátuas na fachada mostram Ramsés e Nefertari em proporções quase iguais, o que é extraordinário para a época. Além de sua grandiosidade, Abu Simbel carrega uma incrível história de preservação. Nos anos 1960, devido à construção da represa de Aswan, os templos foram cuidadosamente desmontados e transferidos para um local mais alto para salvá-los das águas do recém-formado Lago Nasser. Esse esforço internacional foi um marco na conservação do patrimônio mundial. Se você estivesse em Abu Simbel, o que mais gostaria de explorar? A beleza arquitetônica, a história de Ramsés II ou o resgate moderno dessa maravilha? Agora, enquanto estamos diante das igrejas escavadas na rocha de Lalibela, é fácil ficar impressionado com a criatividade humana. Esculpidas diretamente da rocha sólida, no século XII, essas igrejas não são apenas maravilhas arquitetônicas, elas são um testamento de fé e perseverança. Cada estrutura, como a icônica igreja de São Jorge, é uma obra-prima, intrincadamente projetada e conectada por uma rede de túneis e trincheiras. Essas igrejas foram construídas para criar uma Nova Jerusalém para os cristãos etíopes, especialmente durante uma época em que a peregrinação à Terra Santa era perigosa. Os detalhes são surpreendentes, das cruzes ornamentadas aos afrescos deslumbrantes, que contam uma história de devoção. Visitar Lalibela é como voltar no tempo, onde espiritualidade e arte convergem em uma exibição de cultura. É um lembrete de como a fé pode inspirar realizações monumentais, deixando um legado que continua a cativar o mundo hoje. Imagine uma cidade perdida na China, enterrada sob séculos de mistério. Estou falando de Xitang, também conhecida como a Cidade do Leão, uma fascinante cidade antiga submersa sob o lago Qiandao. A antiga cidade, em 1959, foi intencionalmente inundada para criar um reservatório, mas suas ruínas submersas permanecem intactas, como um testemunho de uma civilização rica e vibrante. As paredes de pedra e os templos ainda estão lá, cobertos por algas e peixes, criando um cenário quase mágico. Recentemente, arqueólogos e mergulhadores têm explorado essas profundezas, revelando artefatos que contam histórias de um passado fascinante. O que torna Xitang tão intrigante é a sua arquitetura sofisticada, com ruas pavimentadas e uma estrutura urbana planejada. A arquitetura de pedra data das dinastias Ming e Qing, que governaram de 1368 a 1912. A cidade permanece notavelmente preservada debaixo d'água, e cada mergulho revela mais sobre a vida cotidiana de seus habitantes, suas crenças e tradições. Essa cidade não é apenas um lugar submerso, é uma janela para a história, um lembrete de que, mesmo sob as águas, a cultura e a memória permanecem vivas. Hoje, Xitang é um destino popular para mergulhadores e entusiastas da história. Vamos agora para a Escócia, conhecer esse imponente túmulo de câmara neolítico que data de aproximadamente 2800 a.C., sendo um dos monumentos funerários mais impressionantes e bem preservados da Europa. Esse monumento se chama Maeshowe e faz parte do coração neolítico das Órcades, um conjunto de sítios arqueológicos classificados como Patrimônio Mundial da Unesco. Maeshowe revela muito sobre as práticas religiosas e a engenharia sofisticada das primeiras sociedades agrícolas. A estrutura é composta por uma colina artificial, com uma câmara central feita de blocos de pedra cuidadosamente talhados e um longo corredor de entrada alinhado astronomicamente. Um detalhe que fascina arqueólogos é que, durante o solstício de inverno, a luz do sol poente atravessa o corredor e ilumina diretamente a parede posterior da câmara, um indício de que o local tinha um significado espiritual ligado aos ciclos cósmicos. A precisão na construção e o alinhamento astronômico continuam sendo objeto de estudo, levantando hipóteses sobre a importância da astronomia na vida religiosa dessas sociedades. Vamos agora para a Grécia, na antiga Terra, localizada na ilha de Santorini. É um sítio arqueológico fascinante que remonta ao século IX a.C. e fica situado no topo da montanha Mesa Vono. A cidade foi fundada por colonos dóricos liderados por Teras, de quem a ilha recebeu o nome. Sua localização estratégica oferecia uma vista privilegiada do mar Egeu, tornando-a um importante centro comercial e militar.
A cidade era composta por ruas bem planejadas, templos, santuários, e edifícios públicos e privados. Durante os períodos helenístico e romano, Tera prosperou como um centro cultural e religioso, com influências de várias civilizações. A cidade também possuía portos que conectavam Santorini a outras partes do Mediterrâneo. Hoje, as ruínas de Tera oferecem uma visão única da vida na antiguidade, com destaque para a arquitetura de pedra calcária local e o sistema de drenagem avançado para a época. O sítio é acessível por trilhas ou uma estrada sinuosa, e a vista panorâmica do local é de tirar o fôlego. Se você pudesse explorar a antiga Tera, o que mais chamaria sua atenção? A arquitetura, a história ou a vista deslumbrante? Preparem-se agora para uma viagem ao coração da antiga cidade de Marvi, no Turcomenistão. Marvi era uma das maiores cidades do mundo, com localização estratégica para rotas comerciais, e famosa por sua arquitetura, avanços científicos e influência cultural, que moldaram a região e além. Essa antiga metrópole possui um monumento considerado uma joia da arquitetura e história da Ásia Central. É o Great Kuiskala, uma estrutura fortificada construída entre os séculos 6 e 8, durante o período do Império Sassânida até o período Abássida. Feito de tijolos de barro, ele se destaca por suas paredes externas corrugadas, que criam um efeito visual impressionante. Essas paredes, com cerca de 12 metros de altura, cercam uma série de salas internas que eram usadas como residência palaciana para a elite da época. O design do Great Kuiskala é ideal para o clima árido da região, com espaços centrais sombreados protegidos por paredes espessas. É incrível como essa estrutura sobreviveu ao longo dos séculos, mesmo sem manutenção regular. Ao lado do Great Kuiskala, encontra-se o Little Kuiskala, uma versão menor, mas igualmente fascinante. Este monumento é um testemunho da engenhosidade e sofisticação das civilizações antigas. Ele também faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1999. Se você pudesse viajar no tempo, o que mais gostaria de explorar nessa fascinante cidade? Assim como esses sítios arqueológicos nos conectam ao passado, eles também nos convidam a refletir sobre o legado das civilizações antigas e seu impacto no mundo que conhecemos hoje. Cada templo, necrópole e fortificação é mais do que pedra ou tijolo, é um testemunho da criatividade, espiritualidade e resiliência humanas. Ao explorar essas maravilhas, ampliamos nosso entendimento sobre os desafios, conquistas e sonhos daqueles que vieram antes de nós. Que essas histórias continuem a inspirar e a iluminar nosso próprio caminho através da história e além. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.